Olá, a gente vai falar agora sobre projeto de interface. Então, essa é a etapa que vem após a análise contextual, né? Então, a gente agora já sabe quem é o nosso usuário, a gente conhece as tarefas, conhece os cenários em que elas acontecem, então é a hora da gente projetar a interface. Então, voltando aqui às 7 perguntas que a gente precisa responder, né? Então, na análise contextual, a gente respondeu as 3 primeiras perguntas, né, questões de concepção. E agora é a hora da gente responder a quarta e a quinta, né? Então, a quarta questão é quais são os comandos e ações que o usuário pode realizar através da interface. E a quinta é como os componentes da interface vão ser apresentados para o usuário. Então, enquanto uma diz respeito à interação, a outra diz respeito à visualização. De fato, né, tudo é interação, né, mas uma é a parte do input e a outra é a parte do output. Então, responder essas duas perguntas é fazer o projeto da interface. Então, a gente viu que na análise contextual, né, o que se fez foi levantar os requisitos do sistema. Né? Então, basicamente, os sistemas eles raramente são construídos, né, para suportar tarefas iguais às atuais. Né? Então, em geral, quando a gente vai refazer, vai construir uma interface do zero, a gente vai refazer alguma, a gente de alguma forma vai mudar a tarefa. Né? Então, não vai fazer ela do jeito que ela era na execução atual. E aí, esses requisitos de sistema que a gente levanta, né, são eles que vão determinar quais são as mudanças, né, nas tarefas atuais que vão acontecer e de que forma a gente vai dar suporte para essas tarefas. Então, às vezes, as tarefas são as mesmas, às vezes, as tarefas são diferentes, mas a ferramenta que a gente está fazendo, que é a nossa interface, essa em geral muda. Né? E, enfim, então os requisitos é que vão me dizer isso, bem como o levantamento desses requisitos também é quem vai me dizer o que não vai mudar. Né? Então, é através desse primeiro estudo, né, da análise contextual que eu vou saber o que tem de diferente e o que fica igual. Então, normalmente, né, quando a gente vai construir uma interface, a gente está introduzindo uma nova tarefa, né, ao mesmo tempo que introduz a nova interface. Essa nova tarefa, ela pode ser uma tarefa interativa, né, e daí é aquela tarefa que precisa do usuário, mas pode também ser uma tarefa automática, né, que é realizada 100% pelo nosso sistema. Então, esse é o nosso primeiro ponto. E essa tarefa ela vai ser criada a partir de um modelo de tarefas que foi aquele que a gente fez quando fez a análise contextual. Né? Então, ao longo da análise contextual, a gente construiu um modelo de tarefas. Né? Então, a ideia é que a gente faça aqui um processo de redesign. Então, levando em consideração os requisitos, o modelo de tarefas, agora a gente vai projetar, então, a nossa interface. Né? E geralmente essa nova interface, a nova tarefa, ela vai ser representada na mesma notação da tarefa que eu já tinha, né, mapeado anteriormente, que é a que acontece no momento antes da gente desenvolver a nova interface. Então a gente diz que um projeto de uma interface é a sistematização, né, da construção do protótipo. Né? Então, basicamente, quando eu penso numa nova interface, eu levanto os requisitos, eu projeto e aí eu vou prototipar para depois poder testar com os usuários. Né? E finalmente chegar no produto final. Então, projetar é a gente organizar a maneira como a gente vai desenvolver os protótipos, né? E esse é um processo que é guiado pelas informações que a gente já obteve. Então, do conhecimento que eu tive das necessidades do meu usuário, de como ele realiza uma tarefa atualmente, eu vou conseguir pensar na minha próxima tarefa, como é que eu vou rever essa tarefa para deixar a vida do meu usuário melhor. Né? Dessas novas tarefas, a gente vai então, a partir delas, vai definir um modelo abstrato da nossa interface. E desse modelo abstrato é que a gente vai
gerar um protótipo, né? Então é mais ou menos como a gente enxerga nesse diagrama aqui, né, onde a gente mapeia as novas tarefas e a partir disso projeta uma interface que é composta pelo modelo abstrato dessa interface e aí, né, no momento posterior, pelo projeto dela. E com isso, então, a gente está chegando, né, na segunda etapa do processo de design, né, visando usabilidade, acessibilidade e melhorar a experiência do usuário. Então, nesse projeto de interface com o usuário, o que a gente vai fazer aqui? Então, ele não é um protótipo ainda, mas ele é um projeto. E no projeto o que a gente faz é definir uma porção de coisas. Então, primeiro eu vou definir qual é o estilo de interface que eu vou usar. Vai ser uma interface com janelas, vai ser uma interface mobile, vai ser uma interface por voz, né, por chat, por exemplo, vai ser uma interface em realidade virtual, que pode acontecer também. Então, tem N maneiras, N tipos de interface que a gente pode oferecer para o usuário. E é na hora do projeto que a gente pensa nisso. Então, assim, quando a gente faz um estudo, né, uma análise contextual e pensa em como vai fazer como é que vai ser a nossa nova interface, né, esse já é um tema que vem à mente, né? Como é que vai ser isso? E a gente quase sempre já sabe, vai ser um app, não, vai ser web, vai ser uma interface conversacional pelo telefone. Enfim, não sei, a gente tem N estilos aí de interação, a gente já viu vários em aulas passadas, né? E é nessa hora que a gente vai escolher que estilo vai usar. Então, uma vez que eu escolhi o meu estilo, né, eu vou agora pensar nos meus containers. Né? O que é um container? É a interface da forma. Eu vou fazer um projeto dela toda, onde eu vou definir que telas eu vou ter, que janelas, que folders, né? Então, basicamente, eu não tenho ainda definido o conteúdo de cada janela, mas eu sei que eu vou ter, sei lá, uma tela para fazer edição, uma tela para fazer a visualização do resultado final, né? Uma tela de login. Então, essa é a nossa primeira etapa, é a definição desses containers. Depois a gente vai definir como é que vai ser a navegação entre esses elementos de interface todos, né? Então eu estou na tela de login. Quando a pessoa faz o login, para onde eu vou? Uma vez que eu estou nessa segunda, provavelmente vai ser, sei lá, uma consulta, por exemplo. Dali, para onde eu posso ir? Né? Então, como é que eu vou encadear esses diversos elementos de interface? Que aqui a gente está chamando de container, porque eles são um elemento de interface que vai conter o nosso diálogo. Bom, e aí depois que a gente definiu em alto nível, o próximo passo é a gente definir os nossos estilos de diálogo, né? Então, o que eu vou usar agora para interagir com o meu usuário? Então, de novo, vai ser caixa de texto, vai ser, sei lá, eu vou clicar em alguns elementos. É muito difícil eu ficar aqui chutando, né, os estilos, porque depende de cada interface. Né? Então, sei lá, se eu tenho eu vou fazer um aplicativo para reservar hotel. Então, eu vou primeiro ter que selecionar para onde eu vou. Então, eu selecionar para onde eu vou, provavelmente o estilo de diálogo vai ser uma caixa de texto, onde eu vou entrar o nome da cidade para onde eu quero ir. Depois eu vou ter que informar a data em que eu vou viajar. Então, provavelmente, o estilo vai ser mostrar um calendário, né? Onde a gente pode escolher o dia da ida e o dia da volta nesse calendário. E assim a gente vai, né? Então, escolhido o lugar para onde eu vou, escolhido os dias, talvez o próximo elemento de interface seja um botão de buscar, né? Talvez seja eu formar mais detalhes, como para quantas pessoas eu quero, qual é o número de pessoas no quarto e etc. Bom, então, definidos os estilos de diálogo, a gente passa então para projetar as apresentações, né? Então, o que eu vou mostrar para o meu usuário, como é que eu vou fazer o display das informações. E, finalmente, a gente define qual é a operação que vai
dentro de cada um dos meus containers. Então, eu tenho as telas, eu sei os estilos de diálogo que eu vou usar e agora eu vou organizar esses elementos de interface dentro dos containers. Então, essa é a etapa de projeto da interface que vai permitir depois a gente passar em seguida para a terceira etapa, que é a de prototipação, né? Que é onde a gente começa a deixar palpável aquilo que inicialmente é um projeto, né? Então, prototipação e projeto estão muito conectados. E aí, na nossa quarta e última etapa vai ser a implementação de uma versão de trabalho onde eu possa testar, né, e fazer a avaliação, né? Então, estando já bem entendido que eu posso avaliar desde o primeiro momento, né? Então, o protótipo, mesmo ele não sendo ainda implementado, assim que eu tiver uma versão de trabalho, né, alguma coisa mínima concretizada, eu começo a avaliar. Então, né, como em muitas outras situações, infelizmente não tem uma receita de bolo para a gente propor boas interfaces, né? Mas eu conheço um caminho, né? Vai ser sempre preciso, então, assim, ainda que eu não tenha a receita de bolo para a interface ideal, eu sei o que eu preciso fazer para minimizar minha chance de erro ou ainda maximizar a chance de acerto, né? Então, para a gente propor uma boa interface, a gente vai precisar de um ciclo de estudo, construção, experimentação e avaliação de interfaces, como já vimos lá numa aula passada, né? Onde a gente mostrava os modelos de construção de interface, onde todos eles são interativos, todos eles são centrados no meu usuário, né? Então, a gente vai analisando, avaliando e melhorando a cada passo que a gente dá, né, na construção de uma nova interface. Esse ciclo, ele de fato, basicamente, ele organiza o meu procedimento de tentativa e erro, né? Então, o que a gente pode fazer aqui? Como sempre, o processo de desenvolvimento envolve um usuário, né? A gente entendeu que para desenvolver boas interfaces, eu preciso do meu usuário junto. É ele quem vai me dizer o que ele quer, né? Então vai ser sempre tentativa e erro. E o que a gente pode fazer aqui é tentar minimizar a chance de erro. E para minimizar a chance de erro, a gente começa partindo de uma boa tentativa, que vai e se guiar por princípios, por heurísticas de projeto, por recomendações, né? Sendo que princípios e heurísticas são, na verdade, o aproveitamento de outras experiências, né? De coisas que já deram certo, coisas que já deram errado, né? E a gente percebe isso em outras coisas da vida, né? Então, muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa e alguém diz, olha só, eu vou te dar uma dica. Quando tu chegar, sei lá, no guichê para fazer o pagamento, tem a fila da esquerda e a fila da direita. Entra na fila da direita, que é mais rápido, né? Ou, se precisar, sei lá, vai almoçar no RU da universidade. Então, vai às 11h30, não vai ao meio-dia, porque meio-dia é o pior horário, 11h30 tá sempre mais vazio. O que é isso? Não é um chute, né? Mas é alguém compartilhando a sua experiência com o objetivo de ajudar um outro a ir mais rápido ou ao realizar a tarefa de uma forma menos dolorosa, né? Ou ainda mais assertiva. Então é isso, né? Muitos dos trabalhos de pesquisa em IHC, né, eles vão no sentido das pessoas darem recomendações, né? O que funciona, o que não funciona, o que vale a pena tentar e o que não vale a pena tentar. Bom, então, né, esse esquemático mostra como é que funciona o projeto de interfaces, né? Então, a gente sempre parte do modelo abstrato, onde eu defini os meus containers, eu sei como é que vai ser o diálogo de alto nível, ou seja, a interação entre as telas e os containers, e eu defino como é que vai ser o meu diálogo de baixo nível, né? Então, como é que são cada campo, como é que eu faço a entrada de cada dado. Então, a partir desse modelo abstrato, a gente parte então para o que a gente chama do projeto da interface propriamente dito, que é quando a gente vai definir os estilos de interação, os objetos de interação, que botão eu vou usar,
que tamanho ele tem, que cor ele tem, né? E coisas do gênero. Mas assim, a gente já parte de um modelo que é abstrato e que está pronto. Então, o modelo, o que é um modelo abstrato, afinal de contas, né? Então, o modelo abstrato é, como eu tinha dito anteriormente, essa descrição de alto nível da minha interface, né? Então, a gente começa com o projeto da apresentação e essa figura, ela mostra bem essa ideia dos containers, né? Então, aqui eu tenho duas telas da minha interface. Na primeira, eu tenho login, então tenho um espaço para entrar com o meu user, tenho um espaço para entrar com a senha, eu tenho depois um espaço aqui que talvez vá uma imagem e finalmente um botão que vai ser o botão de login. Uma vez que eu entrei com esses dados, a gente então passa para uma outra tela, né, que tem dois containers, né? Um que mostra, sei lá, um gráfico, aqui está dito, né? Tá, aqui vai aqui, essa é uma conta e aqui vai um gráfico. E aqui embaixo a gente vai um outro gráfico que é um gráfico de performance de alguma coisa. Bom, então esses são os containers. Depois a gente vai pensar e de que forma a gente vai organizar essa informação que vai nos containers, né? Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma de uma interface mais em baixo nível, onde aqui sim eu tenho os checkbox, onde eu tenho os meus campos para entrar com dados, etc. Né? E isso eu vou ter que acomodar dentro de um container. Essa imagem aqui de baixo mostra o que a gente chama de projeto do diálogo, né? Ou seja, como é que acontece a sequência de interação, né? Ou seja, o que o usuário vai poder fazer na interface. Então, ele entra lá no desktop, aí ele vai poder, sei lá, fazer a busca por um estudante ou buscar os seminários que esses estudantes podem participar, daqui ele vem para cá. Então, assim, eu tenho toda essa sequência de opções, né, para passar de um para o outro. Né? Então, sei lá, posso criar um estudante, crio o perfil dele, né, adiciono dados, e assim a gente vai indo. Então, eu tenho aqui, né, exemplos do projeto da apresentação e do projeto do diálogo. E aí, como eu tinha mencionado anteriormente, uma vez que a gente agora sabe toda a minha sequência de interação, que veio muito lá do meu modelo de tarefas, eu tenho a definição dos containers, como é que eu passo de um para o outro. Agora a gente vai selecionar os estilos e os objetos de interação. Né? A gente precisa definir as características da interface, ou seja, como é que vai ser o layout, como é que os meus estilos de interação e os meus objetos, como é que eles vão estar organizados nos containers. E para isso, como eu também tinha mencionado antes, a gente usa heurística de projeto, guias de estilo, né? Então, como é que eu respeito as normas e sei lá, às vezes eu tenho uma norma de uma instituição, né? Se a gente for olhar todos os sites do GovBR, por exemplo, né? Todos eles têm a mesma cara, né? Entrada igual, tem os mesmos logos, a mesma aparência. Se eu for olhar a página do Instituto de Informática da URGS, também. Né? Então, se eu quiser criar uma página nova para colocar ali, eu vou ter que respeitar algumas coisas, vou respeitar o estilo, o fonte que está sendo usado, as cores, né? Vermelho, branco e preto. Então, isso tudo vem lá das heurísticas. Então, ao passo que algumas coisas são definidas pela instituição, outras são de conhecimento de todo mundo. Outras podem ser consultadas, são recomendações para plataformas que já existem, né, e que a gente pode consultar. Por exemplo, né, a gente tem conjunto, né, para desenvolvimento mobile, tanto Android quanto Apple oferecem os seus guias, né, para fazer desenvolvimento. Então a Apple divide lá os seus guidelines, né, dependendo da interface que se vai
implementar, se é para macOS, se é para iOS, se é para relógio, né? Se é Apple Watch, se é para o Apple TV. O Android também tem guias de estilo e design para Android que também se dividem de acordo, né, com a plataforma que vai usar. Então é para Android TV, é para relógio, é para celular, para tablet. Hoje tablet é diferente do smartphone, né? A gente tem ainda outros conjuntos, então aqui dá para ver alguns, né, guias para construção de boas interfaces. A ISO, né, tem definidos uma porção de guias aí que ajudam também, como guia para desenvolvimento de sistemas interativos ergonômicos, outro para seguir estándares internacionais e assim por diante. Né? A gente tem as heurísticas que são bem conhecidas, né? do Nielsen. Enfim, tem uma porção de guias aí disponíveis para a gente buscar a alternativa mais confiável, né? Para eu começar aí o meu processo de tentativa e erro, né? De uma tentativa boa. Então, né, concluindo aqui, o objetivo quando a gente projeta uma interação é a gente especificar, né, quais são os comandos que o usuário vai poder dar, quais são as técnicas de interação, como é que a gente responde, quais são as respostas que a interface com o usuário vai nos dar, ou seja, que feedback a gente vai receber, que mensagens o usuário vai receber, quais são os comandos que estão disponíveis, né, durante a realização das tarefas. Então, assim, essa é uma das coisas, esse é o objetivo. A gente precisa definir também, na hora do projeto, as características dinâmicas da interface com o usuário, ou seja, como é que as ações são sequenciadas. Lembrando que isso vem lá do nosso modelo de tarefas. Quando é que o usuário pode tomar iniciativa? Né? Quando é que é esperado que a iniciativa parta do usuário? Quando é que é esperado que a iniciativa parta do sistema? Quais são todos os caminhos possíveis para o usuário navegar? E a ideia é que o projeto da interface ele deve sempre ser conduzido pelo nosso modelo de tarefas do usuário, né, que a gente viu lá atrás, e dessa forma a gente vai conseguir refletir o modo do usuário realizar as tarefas. Né? Então é de lá que vem, para isso que a gente fez o modelo de tarefas, para que não haja ambiguidade no momento de projetar. Bom, então essa ideia de projeto, né, a efetivação de um projeto, ela acontece através dos diversos protótipos. Esse é o nosso próximo tópico, mas fica aqui um conjunto de referências, né, para quem quiser estudar um pouco mais e se aprofundar um pouco mais nessa questão do projeto de interfaces.